Conversa com o Judiciário. Olá, bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa Conversa com o Judiciário, da revista Justiça e Cidadania. E ficará disponível no formato podcast nas plataformas do Spotify, Deezer, Apple e Google, além também do nosso canal no YouTube. Esse nosso primeiro episódio será conduzido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, presidente do Conselho Editorial da revista, que traz para a pauta de hoje a obrigatoriedade dos cursos de Direito Financeiro e Direito Digital na grade curricular da graduação de Direito. Para essa conversa, contaremos também com a participação do desembargador federal Marcos Abram, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, professor titular na Faculdade de Direito da UERJ e, como presidente da Comissão de Direito Financeiro da OAB, foi um dos principais interlocutores, junto ao Conselho Nacional da Educação, para a inclusão do direito financeiro entre as disciplinas obrigatórias. Temos também o Dr. Flávio Tartucci, professor de Direito Civil, parecerista, consultor jurídico, advogado, árbitro e autor de mais de uma dezena de livros jurídicos, abordando temas sobre a Constituição Federal e o direito civil. Passo a palavra ao nosso maestro, o ministro Luiz Felipe Salomão. Obrigado, Tiago. Um bom dia. Saúdo também os nossos convidados, o professor Flávio Tartucci, meu querido amigo desembargador Marcos Abram, dois professores renomados, autores de inúmeros livros. Para nós, uma grande satisfação recebê-los hoje para um bate-papo informal, descontraído, sobre temas de interesse de estudantes, de profissionais do direito, de magistrados, membros do Ministério Público, enfim, do grande público que trabalha com direito. Eu fico muito feliz de recebê-los aqui, porque sei da atuação de ambos, tanto no campo do ensino, como eu disse, com inúmeros livros voltados para estudantes de direito, para concursandos em diversas áreas, como também para profissionais que utilizam suas obras para produzirem peças do processo, juízes para conferirem sentenças, para tribunais superiores, são muito citados, hoje os nossos convidados, muito citados nos tribunais superiores, são referências no Supremo e no STJ, então fico muito feliz de poder participar aqui e encaminhar um pouco esse debate, que eu acho que é de interesse geral, como eu disse, para todos aqueles que gravitam em torno do mundo jurídico. Vamos começar com o desembargador falando dessa área dele, do direito financeiro, direito digital, uma área difícil para todos nós, né? O tributário financeiro, mas a experiência do desembargador é muito grande. Eu queria ouvi-lo sobre a impressão dessa inclusão na grade, como é que isso está acontecendo nas universidades. Qual é a sua visão sobre isso, por favor? Olá a todos que nos assistem e escutam. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite, a oportunidade de participar desse podcast, conversando com o Judiciário. Agradeço ao ministro Luiz Felipe Salomão, agradeço ao doutor Tiago Salles pelo convite. Bem, ministro, respondendo à questão da introdução do direito financeiro como disciplina obrigatória, conteúdo essencial na grade curricular das faculdades de direito, na realidade, essa conquista recentemente obtida por uma publicação do ministro da Educação, homologando a alteração da resolução que trata exatamente das diretrizes curriculares, publicou-se recentemente, agora em abril desse ano, reintroduzindo o direito financeiro como conteúdo essencial e disciplina obrigatória para todos os cursos de direito. A verdade é que o direito financeiro
na década de 70, era uma disciplina obrigatória e acabou, então, naquela década, retirada da grade curricular e permaneceu apenas o direito tributário, ao lado das demais matérias tradicionalmente obrigatórias no curso de Direito. E apenas algumas faculdades, ministro, ainda mantinham o direito financeiro como uma disciplina autônoma e obrigatória. A UERJ, aqui no Rio de Janeiro, a USP, em São Paulo, a UNB, mas eram poucas as universidades que mantinham o direito financeiro. Eu diria, talvez, que 99% das faculdades de direito no Brasil não ofereciam sequer como disciplina eletiva. E, inequivocamente, nos dias de hoje, a temática do direito financeiro, orçamento público, responsabilidade fiscal, leis orçamentárias, déficits financeiros, enfim, o tema faz parte do dia a dia de todos nós, de manchetes dos jornais, e exatamente por conta do seu conteúdo que envolve cidadania, né? A aplicação do nosso dinheiro, dos tributos que pagamos, é importante a disciplina voltar a fazer parte dos bancos escolares das faculdades de Direito. Obrigado, desembargador. Professor Flávio, essa questão da introdução de novas disciplinas na graduação e a ampliação anterior que já houvera em relação a essa temática das soluções adequadas de conflito, acha que foi uma boa? Qual é a sua visão sobre isso? Bom, primeiramente, uma grande honra poder participar desse podcast, desse programa inaugural. Primeiro, é sempre importante, ministro Salomão, e agradecer a você, agradecer também à revista Justiça e Cidadania pelo convite, e acredito que teremos outras oportunidades também para debater todos esses temas. Quero cumprimentar o desembargador Marcos Abram, também aqui enfatizar o que ele pontuou, porque eu tive direito financeiro lá no Largo São Francisco, na graduação, e foi fundamental na minha época de estudante, eu me lembro bem, para compreender todas as dificuldades que vêm depois do direito tributário. Então, lá, acho que até hoje é assim, né? Nós tínhamos a separação já do direito financeiro para introduzir depois o direito tributário. Sobre o direito digital, ministro Salomão, é fundamental também a sua inclusão, primeiro, por conta da sua faceta interdisciplinar. O direito digital, o direito eletrônico, ele dialoga com praticamente todos os ramos do direito. E na minha área de direito privado, de A a Z, desde a parte geral do Código Civil, recentemente nós debatemos aquele tema que bem conhecido, aliás, o ministro Salomão foi relator de uma das decisões mais importantes sobre o assunto, que é o direito ao esquecimento, com ampla ampliação no direito digital, na sociedade da informação, até o direito das sucessões, né? Hoje se debate muito, por exemplo, o assunto da herança digital. Esse é um outro assunto com grandes repercussões, né? E a pandemia acabou acelerando essas questões, acelerando 10, 15, 20 anos de debates, né, que viriam mais à frente sobre a questão relacionada ao direito digital. E até uma percepção, eu tenho falado isso nos encontros em que eu trato sobre a pandemia, o direito como um todo, ele pelo menos procurou se adaptar às dificuldades que a pandemia trouxe. E essa adaptação se deu pelo meio digital. Então, por óbvio, se nós conseguimos nos adaptar dentro do possível, ou estamos nos adaptando pelos meios digitais, por óbvio, há uma intensificação ainda maior
dos debates relacionados às consequências jurídicas dessa digitalização ou essa internetização do direito, digamos assim. Sobre as soluções extrajudiciais de controvérsia, soluções adequadas, no passado se falava de soluções alternativas, eu, desde o ano passado, eu coordeno um programa de mestrado na Escola Paulista de Direito, em que nossa linha é justamente essa, né? Então, lá nós temos a mediação, a arbitragem, outros meios de solução de controvérsias, e acho que é o presente e o futuro do direito, né? Há uma tendência, inclusive, de contratualização de todo o direito que passa por esses debates. Então, todas essas alterações são alterações fundamentais desde a graduação, porque isso impacta também na pós-graduação, isso impacta no mestrado e no doutorado, e impacta também no campo profissional, né? Nas provas em geral, prova de OAB, concursos públicos, devem ter cada vez mais questões que tratam desses temas, direito financeiro, direito eletrônico digital, soluções extrajudiciais, porque realmente esses temas são temas da nossa pauta atual. Tudo isso está mexendo muito com o ensino, com a formação do profissional. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, de cada um de vocês. Claro, nós já estamos aqui caminhando para o fim, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quais as projeções? Como isso vai acontecer daqui para frente? O ensino do direito, o funcionamento das cortes, como isso, na cabeça de cada um, como isso vai se desenvolver num pós-pandemia, quando tudo isso já tiver virado a página, mas ainda ficar o espectro da tragédia que nós vivenciamos, que a nossa geração acabou vivenciando. Vamos começar, vamos inverter um pouquinho, vamos começar com a visão do professor Flávio Tartucci. Bom, o meu querido dileto coautor, que aliás é meu supervisor de pós-doutorado lá na USP, o professor Simão, ele escreveu logo na pandemia sobre as 3 realidades. A realidade A, que foi a realidade que acabou em março do ano passado, aquela realidade de vida até muito abundante, né? Em que nós vivíamos uma bela época, segundo ele, né? Essa realidade B, que é a realidade da pandemia, que é essa que nós vivemos hoje, né? E ele até faz uma comparação, e eu não poderia deixar de fazer essa comparação, que na realidade A, as pessoas iam até o cartório para lavrar escritura, para fazer testamentos, para casarem, para se divorciarem, e agora é possível fazer tudo isso à distância, né? E depois brindar pelo Zoom, né? E as dificuldades como isso também acabou gerando um distanciamento das pessoas, um distanciamento inevitável, porque em todas as pandemias da história da humanidade isso aconteceu, né? E a realidade B, nós não sabemos quando termina. As pandemias, as grandes pandemias duram em média 2 anos, então podemos até fazer uma projeção. E depois veremos a realidade C, que é essa realidade do pós-pandemia, ou novo normal, como alguns gostam de dizer. Eu gosto de dizer sempre, ministro Salomão, desembargador Marcos Abram, que hoje, desta vez, nesse momento em que a humanidade enfrenta a pandemia, nós temos 2 diferenças em relação a outros momentos da história em que a humanidade enfrentou pandemias. Primeiro é isso que nós estamos vendo aqui. A pandemia acelerou essas aulas, esses encontros, nessas janelas brilhantes. E se a gente voltasse no passado, na nossa infância, e falasse para um de nós, né, olha, daqui a alguns anos nós vamos ter aulas com janelas brilhantes, ninguém ia acreditar nisso, né? Então, a tecnologia nos salva e tem nos salvado. E depois a ciência, que tem sido tão desacreditada, não sei se vocês se lembram ano passado, mas as pessoas duvidavam que em 1 ano nós teremos vacinas e vacinas que funcionassem. E temos. Tanto que a pandemia está sendo controlada em vários lugares do mundo por vacinas. Então, eu tenho a impressão que ciência e tecnologia serão ainda mais valorizadas na realidade C. E muitas das coisas que nós tivemos na realidade B continuarão. Porque, por exemplo, na minha área,
que eu tenho atuado, não fazer assinatura de termo de arbitragem, por exemplo, que é meramente homologatório de manifestações das partes, já fazer todas pela forma digital. Por que não fazer os encontros de associações, de condomínios, ou muitos dos julgamentos continuarem da forma digital? Por que não continuar fazendo as escrituras, como está no provimento 100 do CNJ, pela via digital? E mais do que isso, será, por exemplo, esse é um tema que nós debatemos, será que na realidade C vai ainda se justificar a prisão civil do devedor de alimentos em regime totalmente fechado? Se o próprio judiciário já está encontrando outras alternativas, utilizando o Código de Processo Civil, 139, inciso 4? Então, eu tenho a impressão, ministro, que algumas coisas vão voltar à normalidade, ao que era na realidade A, mas algumas coisas continuarão como são na realidade B. Agora, eu não sei como fazer aqui um exercício de futurologia, mas sem dúvida nenhuma que... por isso que eu não gosto de falar em novo normal, porque eu acho que isso que nós estamos vivendo, na verdade, é que para nós não é normal, mas para a humanidade é. A humanidade já enfrentou outras pandemias, né? E eu acho que o mundo vai ser bem diferente do que era nessa nova realidade C. Muito obrigado, professor Flávio. Realmente eu costumo brincar dizendo que a minha bola de cristal tem um certo defeito para prever a futurologia nessa pandemia, porque ela vai conduzindo, né? Quando a gente acha que está voltando ao normal, vem uma nova onda infeliz, trágica, e joga a gente para o começo novamente. E aí as pessoas também já enfrentam aspectos psicológicos graves, né? Porque isso gera consequências graves. Eu, às vezes, eu tenho ido ao gabinete para fazer as sessões, quando eu presido as sessões da turma ou de qualquer órgão julgador, eu vou até o plenário e participo como se estivesse presencialmente. Mas, fora daí, eu acompanho pela telinha. E o desgaste das sessões por vídeo é enorme. Realmente, assim, a gente chega exausto no final da sessão, julgando o mesmo número de processos e, às vezes, tendo uma visão mais ampliada da sessão, muito pobre, né? Porque você não vê o advogado sustentando da tribuna, você não olha no olho, você não conversa com os colegas. O nosso sistema de julgamento, como se sabe, ele é público. Então, todos os nossos atos estão ali sendo analisados, nós podemos trocar ideia publicamente, transparentemente. Isso tudo fica muito limitado com os julgamentos virtuais. Eu, outro dia, vi até uma projeção do Susskind, né, o professor inglês, onde ele dizia que essa questão das videoconferências para sessões de julgamento vão avançar a tal ponto que daqui a pouco nós estaremos com hologramas, né, e não só com a telinha do vídeo, serão hologramas, imagens, onde nós simularemos uma sala de audiência onde vão ficar ali as imagens das pessoas. Quer dizer, é um pouco de projeção para a gente tentar entender aonde isso vai parar. E tem também por trás, antes de ouvir o desembargador, o debate ético sobre isso tudo, né? O debate ético-moral sobre até onde, quais são os limites, por exemplo, da inteligência artificial, dos algoritmos comandando protótipos de decisões. Nós temos que realmente nos incluir nesse debate, agora que temos a disciplina de Direito Digital, para conversarmos mais ampliadamente sobre como será para o mundo jurídico pós-pandemia. Desembargador. De fato, a telinha ela é um ambiente frio. Eu sinto muito isso, esse distanciamento, quando eu estou dando aula, por exemplo, porque o nível de interação de aluno com o professor ele acaba diminuindo muito, né? Não há uma aula olho no olho, o aluno ele não se sente tão à vontade a interromper através da
da ferramenta de videoconferência interromper a aula para fazer uma pergunta. Então, eu sinto que há esse distanciamento. O mesmo ocorre na nossa atividade judicante. Houve, de fato, um aumento nas sustentações orais, um aumento no número de despachos pelos advogados, mas eu sinto também isso, ministro Salomão, esse distanciamento que a telinha nos coloca. Mas penso que nós não vamos voltar ao que éramos antes da pandemia. Eu penso que no mundo pós-pandemia, acredito que tanto o ensino como o exercício da maioria das profissões irá absorver uma parte dessa realidade de hoje. Se antes precisávamos passar 2, 3 semanas, um mês, para fazer um curso rápido no exterior, para ouvir um professor de renome mundial, hoje a gente consegue fazer isso por uma videoconferência, né? Se antes, para um exame ou uma consulta médica, novamente, com um profissional de renome, embora com as limitações que uma consulta médica tem apenas por vídeo, mas hoje envia-se o exame que foi feito por e-mail, o médico tem acesso remotamente aos exames e consegue, de alguma maneira, dialogar e conversar com o paciente. Penso que isso em todas as áreas profissionais haverá uma mudança, ministro Salomão, professor Tartucci. Penso que não voltaremos ao mundo como era antes, mas, de fato, nós, seres humanos, somos seres gregários. Nós precisamos do contato humano, daquela conversa no cafezinho. Eu sinto muita falta de debates no intervalo de uma sessão de julgamento a respeito de um determinado caso, né? Então, e sentimos, todos nós, falta do dia a dia da nossa atividade profissional com contato humano, né? Contato humano com a minha equipe, trocando ideias presencialmente, contato com os meus pares no tribunal, com os meus alunos na faculdade, mas essa ferramenta ou as ferramentas que nós usamos hoje, elas não serão abandonadas. Penso que haverá um modelo híbrido. Penso que elas vão ficar. Eu vejo cada vez mais a inteligência artificial ao nosso redor, eu vejo ela na minha área, na área tributária, na área do direito financeiro, auxiliando o Tribunal de Contas, auxiliando a Receita Federal, auxiliando o Supremo Tribunal Federal, ao seu STJ, enfim, aos advogados, a inúmeros sistemas de inteligência artificial que auxiliam a advocacia como um todo. Ela está ao nosso redor, ela está aqui no nosso celular, escutando o que nós falamos, processando esses dados, e então nós temos que nos preocupar com parâmetros, não apenas parâmetros jurídicos, mas com os parâmetros éticos da inteligência artificial. Eu li um livro há alguns anos atrás, antes da pandemia, 2, 3 anos atrás, do Yuval Noah Harari, aquele famoso autor israelense, que escreveu o livro 21 lições para o século XXI, e ele faz a comparação do desenvolvimento que a gente está tendo hoje, esse livro mesmo, sensacional, que fala de inteligência artificial, dos avanços da biotecnologia, da tecnologia da informação, e ele faz a comparação com a revolução industrial que a humanidade viveu no final do século XIX e início do século XX,
com a chegada da energia elétrica, né? Esse avanço que nós estamos vivendo hoje, ele fala muito bem disso e compara, é um avanço muito mais rápido, que atinge de uma maneira muito mais próxima à nossa realidade em todos os campos. Hoje nós pedimos comida por um aplicativo, pedimos um automóvel por um aplicativo, hoje nós escolhemos filmes por um aplicativo, enfim, estamos aqui neste podcast que será transmitido por um aplicativo e a inteligência artificial, ela vai estar processando tudo isso que nós estamos conversando. A verdade é essa. Exato. Realmente, visões muito interessantes desse mundo novo para nós todos. Olha, eu quero tornar a agradecer a participação tanto do desembargador Marcos Abraham quanto do professor Flávio Tartucci. Ficamos honrados, felizes em podermos conversar abertamente, de maneira transparente, sobre esses temas da atualidade, dizer da nossa satisfação também de poder inaugurar esse sistema de podcast com esses dois convidados ilustres. Vamos encerrar por aqui, né, Tiago? Acho que fomos felizes nessa escolha, fiquei contente e agradeço a participação dos dois professores. Tiago, te devolvo a condução. Muito obrigado, foi um excelente bate-papo, né? Eu acompanhei aqui desse nosso primeiro programa, Conversa com o Judiciário, o primeiro de muitos, que hoje abordou a obrigatoriedade nos cursos de direito financeiro e direito digital, né? nos cursos de direito, e reuniu o Dr. Flávio Tartucci e o desembargador Marcos Abraham nessa condução magnífica do nosso maestro, o ministro Luiz Felipe. Aproveito aqui e convido a todos para se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as suas notificações, né, para que possam ser avisados do lançamento das próximas conversas. Mais conteúdo jurídico atualizado e de profundidade, todos encontram na página da revista Justiça e Cidadania. Muito obrigado e aguardamos todos no próximo episódio. Até lá. Conversa com o Judiciário. Produção, Revista Justiça e Cidadania.